Então, aqui na nossa sexta questão, quais são as fases da educação física no Brasil? Eu tenho o primeiro período da educação física, que foi o período higienicista em 1930, que a educação física tinha finalidade na escola naquela época, né, pela saúde e higiene do corpo, né, e essa educação física era ministrada por médicos, doutores, e era uma educação física de exclusão, né? Ela não era inclusiva, era de exclusão mesmo, né? Era alguns alunos que tinham prioridade nessas aulas, né? Através do biotipo, né? E outras questões. Período militar em 1945. O período militar visava, né, a preparação do indivíduo ali para ingressar, né, no regime militar e civil do nosso país, certo? Então ali, né, também não era qualquer, né, qualquer educando, qualquer aluno que se ingressava nas aulas de educação física ali. Era exclusão também, né? Alguns tinham prioridade, outros não, né? Então a aula de educação física ainda era restrita para alguns, certo? Então, no período militar e período higienicista ficou marcado por isso. Período higienicista porque ainda não era, né, um profissional da área da educação física que ministrava essas aulas, eram os médicos. Período militar porque também não era, né, um profissional de educação física, eram os sargentos, os militares, que ministravam as aulas de educação física na escola, né? Então, e tinha aspecto de exclusão, né? Período competitivista na década de 70, né, que onde foi bem frisado e bem lembrado, né, o interesse, né, da educação física na escola naquele momento passou a ser após, né, o ganho do terceiro título mundial, né, da seleção brasileira no futebol. Então, assim, a educação física naquela época do período competitivista visava em preparar mais atletas para o mercado, né, para o futebol. Então, era exclusivas ainda, né, não era inclusão, né, na escola ainda. Então, esse período ainda era um período de exclusão. Alguns alunos tinham prioridade. Só os mais habilidosos daquela época ali no futebol, no voleibol, né, nos esportes, enfim, que tinham, né, essas prioridades na escola. Eles traziam a sua bagagem de casa, né, era bom, então você está participando da educação física, né? Você ainda não tem muito conhecimento sobre o esporte, ou você vai ficar, né, aguardando, né? Então você quer ainda período de exclusão na escola. Período construtivista na década de 80 e 90. Esse período de construção, né, chamou a atenção pela inclusão. Aqui inicia a inclusão, né, da educação física, porém essa educação física ainda não né, ministrada por um profissional da educação física. Aqui ainda é ministrada por qualquer professor, né, qualquer professor polivalente tinha, né, a autonomia para ministrar essas aulas de educação física como um aspecto de recreação. Voltando no período competitivista, essas aulas de educação física eram ministradas por ex-atletas, ex-profissionais, né? E o período construtivista, realizado por qualquer professor, né? Opa, é recreação. Mas o que ficou aqui, um ponto em alerta, foi que a educação física passou a ser inclusiva. Qualquer um podia participar da recreação, né? E temos o nosso período atual de hoje da educação física, que para ministrar essa disciplina na escola, o professor tem que ter formação, né, uma graduação dentro da área da disciplina de educação física, né, para que ele possa ministrar essas aulas com mais segurança, né, e com um trabalho mais eficiente na escola, visando o que? A cultura corporal de movimento, o ensino, a aprendizagem, né, as habilidades de cada aluno. Ele acompanha esse processo. Ele avalia dia a dia o processo de aprendizagem, certo? Então tá aqui, né, as fases da educação física. Vamos para a sétima questão. Observa a imagem e identifica o período da passagem de educação física, né? Então, como podemos observar aqui na nossa imagem, né, uma fila, né? Esta fila aqui é uma fila para os alunos escovarem os dentes, certo? Então, na época, o período higienicista, que preocupava muito com a higiene e a saúde, né? Então, aqui temos alguns alunos, né, participando das aulas de educação física e escovando seus dentes, lavando as mãos com água e sabão, né, que era a preocupação geral daquela época do período higienicista, né? Então, tá aí a resposta. O período higienicista em 1930, certo? Através da imagem, nós
podemos observar, né, que foi este período. Vamos lá. Oitava questão. Realize uma pesquisa entre a diferença de exercício físico para atividade física e descreva abaixo. Vamos lá. O que é atividade física? Atividade física é qualquer tipo de movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que gera gasto energético acima do nível de repouso. Certo? A rotina diária de acordar e buscar a flexibilidade do corpo, que é o que essa moça está fazendo, zelar com as responsabilidades higiênicas da casa, né, aquelas diárias do dia a dia ali, né, ou qualquer tipo de movimento corporal para realizar alguma atividade, certo? Então, a atividade física é qualquer tipo de movimento corporal, né, que é produzido pelos nossos músculos esqueléticos, né? Então, o que é atividade física, resumindo tudo? Atividade física é qualquer tipo de movimento do meu corpo durante o dia, que não seja no período que eu estou repousando. Qualquer momento que eu passo a acordar e buscar flexibilidade no meu corpo, como um exemplo aqui desta moça, né, automaticamente eu já estou fazendo atividade física. Esta outra aqui precipitou um pouquinho, né? Eu até peguei essa imagem para colocar aí para vocês, ela precipitou um pouco. Pelo que nós podemos observar, né, a gente também não temos uma resposta concreta, mas aqui, né, pelo parecer por estar em cima da cama, né, por estar realizando um salto, ela acaba de acordar e realizando movimentos involuntários, né, que não é adequado, né? Então, mas também não sabemos se ela fez um alongamento, um aquecimento, antes de realizar esses movimentos, né, involuntários aí do seu corpo, né? Então aqui, né, se por acaso você acordar e querer já dar um salto desta maneira aqui, né, tome bastante cuidado. Inicialmente faz um alongamento, acorda, flexibiliza o corpo todo, né? Faz um alongamento bem simples para ampliar os músculos, né? Para que seu corpo esteja preparado para realizar um salto desta maneira, tá? Exercício físico é uma atividade planejada, estruturada e repetitiva que tem como objetivo focar no condicionamento físico. Um atleta precisa se manter em forma para prestar um serviço satisfatório. No entanto, necessita focar no seu condicionamento físico em busca de melhoria ou manter o mesmo, certo? Aqui eu tenho, né, uma cidadã, né, realizando aqui uma prática de exercícios, subindo as escadas, né? Então, para que execute esses movimentos, essas atividades, certo? Você tem que planejar essas atividades. Você tem que estruturar essas atividades. Tá. Um exemplo, você chama o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, não sei, algum responsável, algum amigo, não sei. Vamos fazer caminhada? Vamos. Que dia nós vamos fazer? Então vamos fazer segunda, quarta e sexta. Segunda faço, terça folgo, quarta faço, quinta folgo, sexta faço, certo? E sábado e o domingo eu folgo. Beleza. Então você está planejando o que você vai fazer na próxima semana. E automaticamente quando você planejar, você vai planejar o quê? Eu tenho que fazer um aquecimento antes de fazer a atividade, eu tenho que fazer um alongamento antes de fazer a atividade, eu tenho que me hidratar antes, durante e depois da atividade, eu tenho que utilizar, né, uma toalha, né, para estar secando a minha respiração e assim por diante, certo? Então tá aqui, né, duas imagens, né, representando aí condicionamento físico. Quem faz essas atividades estruturada, planejada, ele busca melhorar o seu físico ou manter o seu físico, certo? Então, quando a pessoa está procurando melhorar e manter, ele vai ter que fazer esse condicionamento físico mais preparado, estruturado, né? E acompanhado também, né? Que é muito importante para um profissional da área, né? Para ele te instruir muito bem, né? Para que você não faça nenhum movimento involuntário, que o seu corpo não venha sofrer nenhum processo depois, tá? Nona questão. Busque uma imagem ou desenhe a maneira correta de levantar peso, dormir e caminhar, desculpe. Certo. Então temos a primeira imagem aqui, né, de uma sobrecarga de peso, né, um cidadão aqui que faz a maneira correta, flexibiliza aqui, né, faz a flexão do joelho, certo? E abaixa para pegar o objeto. Já tem uma pessoa aqui que está fazendo totalmente, né, errado, da maneira, né, inadequada, certo? Porque ele não flexiona os joelhos e automaticamente a sua coluna cervical aqui, ó, está sendo prejudicada, certo? Então, qual que é a maneira correta de você pegar um peso? Está aqui, tá bom?
Ao erguer um peso, abaixe-se flexionando os joelhos até embaixo, sem curvar a coluna. Se o objeto for volumoso e pesado, carregue-o junto a um tronco. Se possível, coloque o objeto em um carrinho e empurre ao invés de carregá-lo, certo? Facilita para você aí. Tá, uma maneira correta de dormir e uma maneira inadequada, né? Eu tenho um travesseiro do tamanho, né, da altura do meu ombro, né? Um apoio, né, do travesseiro é crucial para que eu possa apoiar a minha cabeça, né? E a maneira de flexionar os joelhos também, um em cima do outro, né, para que venha buscar uma maneira mais adequada para o meu sono, certo? Aqui as maneiras inadequadas, né? Uma mão debaixo debaixo do crânio, né? Aqui uma mão debaixo da cabeça, né? Uma almofada muito grande, né? Isso aí tudo, né? Uma almofada muito grande, né? Um travesseiro muito grande pode prejudicar. Para dormir, a posição ideal é de barriga para cima e, alternativamente, a de lado. Evite dormir de bruços, pois o pescoço fica torcido e há sobrecarga da região lombar, né? Então essa sobrecarga aí, quem lembra daquele torcicólogo, nossa, que amanhece com aquela dor imensa, é referente a você dormir de uma maneira inadequada. De lado, o ideal é dormir com uma perna sobre a outra, ambas sempre flexionadas. Muitas vezes não conseguimos manter um joelho sobre o outro e encostamos o joelho que está em cima no colchão, o que causa uma torção. Nesta causa, recomenda-se utilizar um pequeno travesseiro embaixo do joelho. Evite os colchões macios que não dão sustentação e os colchões também muito duros, pois os ombros e o quadril ficarão mal acomodados. Para saber qual o colchão ideal, consulte as tabelas de densidade e espuma que relacionam o peso à altura da pessoa. Tá, aqui vai, né, uma organização muito grande para você dormir da maneira adequada, né? Você vai buscar ali, né, um colchão que não seja tão duro, não seja tão macio, né? Enfim, que se adequa ao seu corpo, né? Que você mantenha o seu corpo, né, o mais correto possível para que você possa obter uma boa noite de sono e também amanhecer no estado muito legal, beleza? Então vamos aí para dar continuidade. A maneira correta de se caminhar. Tá, eu tenho uma moça aqui que está caminhando com o tronco totalmente inclinado, né, com a cabeça para cima. Ao caminhar, olhe para frente, mantendo o abdômen contraído, né, contração. O tipo de sapato é ideal para o dia a dia, deve ser fechado atrás para dar estabilidade às passadas. Ter o salto de base larga e leve, com altura de no máximo 4 centímetros, né? Então esse sapato aqui no máximo tem que ter 4 centímetros, né, de comprimento aí, de altura. E de preferência com amortecimento para as caminhadas. Utilize um tênis adequado, né? Utilizar um tênis adequado sempre é bom para que possamos realizar a nossa caminhada. E, né, andar da maneira inadequada, a nossa coluna cervical aqui, né, com a lombar, né, e enfim, a nossa coluna vertebral aqui vai ter uma prejudicação muito grande, né, com o decorrer dos anos, se eu continuar utilizando a maneira inadequada, seja para andar, para dormir, né, para pegar um peso, né, enfim, outras más posturas que nós temos durante o nosso dia a dia. O que aprendemos com a disciplina de educação física referente a essa atividade? Que por meio dessas atividades adquirimos conhecimento sobre educação física no Brasil e suas evoluções e curiosidades. Aprofundamos também nossos conhecimentos referentes à postura adequada e realizamos algumas atividades. Beleza? Então, né, está aí. Muito obrigado vocês, tá? Conto com vocês na nossa próxima aula. Beleza?